Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu joinha, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. Hoje vamos estudar o livro de Daniel, capítulo 3. O livro de Daniel nos mostra jovens que foram levados cativos para a Babilônia, mas que, mesmo em terra estranha, permaneceram fiéis ao Senhor. Em Daniel 3, encontramos uma cena impressionante. Nabucodonosor levanta uma estátua gigante de ouro e ordena que todos se prostrem diante dela. Mas três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, nos ensinam o que significa viver debaixo da autoridade dos homens, sem nunca perder a submissão à autoridade maior que é Deus. Vamos fazer aqui a exegese do texto. Daniel, capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Nós temos aqui uma imagem de ouro que de fato foi feita para impressionar. Uma imagem com praticamente 27 metros de altura. Praticamente um monumento gigantesco comparado a um prédio de 9 andares. E essa estátua, ela foi levantada no campo de Dura. A palavra Dura significa muro, vale ou planície cercada. Era uma área ampla e estratégica, perfeita para reunir multidões e tornar a imagem visível a todos. Essa imagem era uma afronta direta à visão que Deus tinha dado a Nabucodonosor em Daniel capítulo 2, onde apenas a cabeça era de ouro. O rei, em arrogância, fez todo o corpo de ouro, declarando que o seu reino não teria fim. Em Daniel capítulo 3, versículo 2 e 3, nós vemos aqueles que foram convocados para esse evento. Nabucodonosor não chamou o povo em geral primeiro, mas sim a elite governamental. A idolatria foi institucionalizada de cima para baixo. Então nós tínhamos aqui os sátrapas, que eram governadores das províncias, a alta nobreza. Depois foram convidados os prefeitos, administradores locais ou vice-governadores. E depois os governadores, que eram líderes regionais, mas também foram convocados os juízes, responsáveis por julgamentos, tesoureiros, controladores das riquezas e tributos, magistrados, juristas e aplicadores da lei, os conselheiros, ministros e assessores diretos do rei, e oficiais das províncias, líderes menores, militares e civis. A estratégia de Nabucodonosor era primeiro fazer com que os líderes se prostrassem. Se ele conseguisse fazer que a alta nobreza, que as pessoas de cargos importantes se prostrassem, o povo seguiria. E aqui nós temos um conflito. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam presentes porque respeitavam a autoridade do rei. Eles não se rebelaram contra sua posição, mas havia um limite. Quando a ordem real exigiu que se dobrassem, que se ajoelhassem diante de um falso Deus, eles se manifestaram firmes. Daniel, capítulo 3, 17 e 18 mostra isso. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aqui está o segredo. Eles respeitavam as autoridades humanas, mas eram regidos por uma autoridade maior, o Deus do céu. O campo de Dura, nos nossos dias, representa os lugares onde o mundo exige que dobramos os joelhos diante de ídolos modernos, status, dinheiro, poder
ideologias. A estátua desproporcional mostra como a idolatria sempre é exagerada e desmedida, tentando ocupar o lugar que só pertence a Deus. A pressão sobre os líderes. O inimigo sabe que se a liderança ceder, o povo segue. Por isso precisamos orar e vigiar por aqueles que governam e por líderes espirituais. Mas aqui temos a fé firme. O cristão é chamado a ser um bom cidadão, respeitar autoridades, mas quando as ordens dos homens conflitam com a ordem de Deus, a prioridade é clara. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, mas não estavam sozinhos. O Filho de Deus estava com eles no fogo. Isso nos lembra que, quando permanecermos fiéis, não importa a pressão, o calor da prova ou o tamanho da ameaça, Deus entra conosco no fogo. Respeite as autoridades, honre as leis, seja luz no mundo, mas nunca esqueça: existe uma autoridade suprema. Se o mundo levantar estátuas, escolha permanecer de pé diante dos homens para continuar ajoelhado diante de Deus. Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo devocional.